um dia, assim, há uns 6 anos atrás, né? 6, 7 anos, eu ia passando ali próximo a Rio Frio e uma cachorrinha ficou olhando para mim assim. Ela estava muito, muito ferida. Para ter ideia, o apelido dela lá na comunidade ali era sarnenta. E ninguém queria ela próximo, porque ela tinha muita sarna. Era uma sarna que é chamada sarna dermodésica, parece, dermodésica. É um título assim, não sei o termo técnico. Mas é uma sarna que ela praticamente não tem cura. E ela estava assim, viradinha para o lado do sol, em cima de uma ponte. E naquele momento que eu passo, que o carro do trânsito parou, ela ficou me olhando e eu para ela. Aí dava a impressão que ela olhava para mim, olhava para a água, como que eu passei com o carro, depois voltei junto com minha esposa. Eu disse, aquela cachorra tá querendo falar comigo alguma coisa. E eu acho que ela quer se suicidar, assim, sabe? É como se ela dissesse que ia se suicidar, porque a situação dela estava péssima mesmo, estava bem delicada. E eu voltei. Quando cheguei próximo, ela ficou olhando para mim assim, e quando eu tentei pegá-la, ela saiu correndo. Eu voltei umas 2 vezes, consegui segurar ela. Apliquei um ivermectina nela, que é um começo de tratamento para infecções de pele. E na segunda aplicação ela me mordeu. Quando ela me mordeu, aí o pessoal de um colégio próximo chamou a carrocinha. E chamar a carrocinha, eu digo, não. Pedi a uma senhora que eu digo, ó, fica observando, se essa cachorra fugiu ou a carrocinha levou alguém, fizer um mal, me avisa que é para eu tomar as vacinas. E o colégio chamou a carrocinha uns 5 dias depois, e eu consegui salvá-la lá da carrocinha, porque ela já ia ser sacrificada. Assim que chegasse, eu consegui telefonar, porque o sacrifício era por conta dela estar muito debilitada. 5h30 da manhã eu fui para lá, consegui tirá-la. E ela, quando eu comecei a tratá-la, foi tudo bom, uma senhora que me ajudava também, tinha outros cães. Eu comecei a observar como eles precisam da gente assim, sabe? O pessoal da comunidade mais humilde lá precisa. E através do problema dela, eu comecei a tomar conhecimento, estudar melhor. E a partir dali, eu comecei a me engajar naquela luta. Tem uma senhora que estava com 8, 3 foram envenenados. E o pessoal me viu cuidando daquela ali. Aí vinha e perguntava, olha, me arruma um remédio aqui para a minha que está defecando sangue. E eu, doutora, o que é que eu dou? Aí, dali eu comecei, sabe? Não pude mais fugir daquele esquema. Divido muito bem, sabe? Meu tempo, eu acho assim, que eu exercito muito bem minha maneira de viver, porque eu procuro situações bem... Eu sempre tive como foco disso, cara, a música. Aí tem essa outra atividade que é com os animais, sabe? E isso aí, assim, me ajuda muito porque aquele olhar deles, assim, aquela compreensão, aquela maneira de agir deles, eu fui aprendendo com o tempo, eles foram me ensinando, inclusive, assim, a controlar o estresse, sabe? E às vezes até um olhar deles, assim, eles sentem quando eu estou preocupado. Às vezes eu chego de noite assim, os 35 que estão em casa, não. Mas assim, os que estão no matagal, né? Os de casa ficam querendo, quando eu chego, todos me abraçar e tal. E aí fica aquele sufoco, porque a vizinhança não entende e todos latem ao mesmo tempo, cada um quer dar um abraço. E os de fora, como eu não tenho mais espaço, eu tenho alguns presos. Eu, minha esposa, 3 filhos. Agora, sem ela, eu não conseguiria nada, porque ela é quem passa o dia com eles, né? É uma luta tremenda para ela. E assim, sabe, ela está de parabéns justamente porque ela engajou nisso aí de uma maneira que, por exemplo, mesmo depois que eu consegui melhorar a condição de vida de muitos, por exemplo, e alguém que queria adotar ela não permitiu, porque ela tinha se apaixonado. Sem falar que já escapei de 2 assaltos em minha casa, sabe? Conta deles. Assim, primeiro deles, segundo eles, assim, sabe? E de me avisar e não permitir que isso acontecesse, sabe? Minha mãe estava com problema cardíaco, ia fazer cateterismo, e já estava tudo marcado, eu assustado, tal. E por acaso não, que eu acho que é por acaso, assim, pintou de repente uma cachorrinha na nossa vida e eu não tinha mais lugar. Eu digo, mãe, fique com essa cachorrinha uma semana. Eu levei lá em São Caetano, 148 quilômetros. Levei essa cachorrinha, a mãe ficou com ela e outro, uma semana. Depois de uma semana eu não quis dispensar. Testei, eu digo, vou buscar, não quis.
Então já tem 3 anos e ela não precisou fazer cateterismo, melhorou muito o coração, aquele amor, sabe, a reciprocidade. Uma coisa assim que eu depois percebi que eu tenho um problema de pressão e parei de tomar medicamentos também. As pessoas já buscam aquela universidade, né, aquela faculdade, porque normalmente se o cara tivesse condição não ia para perder tempo ali. Puxa. E é triste você ver que essas pessoas saem de lá, às vezes, na maioria dos casos, sem atendimento, e o poder público fica fazendo campanha para que as pessoas não abandonem os animais. Eu já peguei vários animais abandonados lá, porque as pessoas levam, como não vai voltar com o animal numa situação delicada daquela, deixa lá. Quer dizer, o bichinho fica por ali morrendo. Porque acha que ali devia ser o lugar, a priori seria o local que deveria atender, não, eu não vou levar para casa, não, deixa comigo. Eu costumo dizer que as pessoas, às vezes, gastam muito mais com coisas até fúteis, né? Por exemplo, eu me sinto tão bem porque, por exemplo, eu poderia dar uma ração mais barata, mas eu procuro dar, porque eu, além de dar ração, eu coloco um arroz com carne moída, porque é como se sacrificasse você a viver o resto da vida comendo bolacha. Assim. Aí eu penso assim, e coloco uma ração a pedigree, as pessoas, às vezes, tem gente que me ajuda um pouco, quando quer ajudar, eu peço, ao invés de dinheiro, eu peço ração. Agora, se possível, dê uma raçãozinha boa. E, geralmente, eu não tenho, curto meu som, né? Ligo meu teclado, coloco meu rock junto com eles, eles ficam tudo, adoram, sabe? Fim de semana, quando eu estou tomando ali minha cervejinha, é com eles, sabe? Assim, a gente me sinto muito bem mesmo, assim, porque é como se fizessem parte de uma família, assim, sabe? Como eu disse a você, eu não gosto de calcular isso para não medir muito. Porque, assim, eu costumo dizer que tem as pessoas às vezes gastam com coisas fúteis, sabe? Só faz essa comparação, assim, mas não... Não, assim, normalmente, por exemplo, porque tem muito, isso depende muito, como eu pego mais com problemas de saúde, quando os remédios às vezes estão vencendo, mas assim, geralmente, pronto, esse mês mesmo foi muito sério porque a gente teve virose, aí eu gastei muito com medicamentos. Tem medicamento, por exemplo, o Leucogen, eu dei Leucogen que é de gente, um vidro de Leucogen é R$72. Quer dizer, eu tinha que dar, assim, porque os leucócitos estavam muito baixos. Em um mês eu fiz 7 exames de sangue em uma só cachorra, porque ela começou a apresentar problemas diferenciados. Carrapato, a doença do carrapato, né? E outras doenças. Quer dizer, então, no normal, estando tudo com saúde, eu creio que na faixa de por baixo de R$1.500 a R$2.000, assim, entre ração, medicação, sabe? Porque, por exemplo, a ração pedigree, que é a que eu já acostumei ele é melhor para a pele, assim, eu estou conseguindo comprar, ela é 110, eu estou conseguindo comprar R$90 lá na Ceasa, né? E, assim, geralmente eu compro 2, 3 pacotes, né? Quer dizer, aí dá uns R$300. Aí vem medicação, além de outros que eu cuido também, agora estou com 8 gatinhos. O que eu queria dizer, assim, focar é que, por exemplo, o que faz com que a gente se sinta bem, independentemente do que se gasta, não tem preço, não existe valor para aquilo que você se sinta bem. Assim, e o valor no caso, a gente se sentir bem, no meu caso, só o olhar deles assim, para a gente faz com que a gente nem pense em questão de gasto e creia que espiritualmente a gente está fazendo uma coisa que agrada a Deus. Nessa vida a gente não foge do lado espiritual. Independentemente de religião, todas as pessoas buscam algo de forma espiritual. E dentro da espiritualidade você vê que Jesus diz que, lá em Provérbios 12:10, ele diz que os bons e fiéis têm ótimas afeições para com os animais. Mas os maus e ímpios têm atitudes cruéis para com eles, né? Abandonam, batem, sacrificam. E assim, eu acho que a nossa sociedade é como diz Gandhi, né? E Leonardo da Vinci também já dizia assim, grandes pensadores, que assim, a nossa sociedade seria muito mais feliz se a gente tratasse bem os animais, sabe?